Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso segundo dia do Congresso Multiplique Online. Nós já realizamos congressos Multiplique presenciais com transmissão online. Então, não é a primeira vez que fazemos isso, porém, é a primeira vez exclusivamente online. Deus abençoe você que está nos assistindo desde já, de todas as partes do Brasil, do Sul, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste do Brasil e também de outras partes do mundo. Ontem tivemos notícias de gente nos seguindo até na Europa e outros países. Sejam bem-vindos, todos vocês, onde quer que vocês estejam. Daqui a pouco eu vou apresentar os nossos preletores, mas antes de tudo nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu poder, a tua graça, obrigado pela tua graça comum que dá sabedoria aos homens para construírem tecnologias como essa, que nos permitem estar perto, mesmo distantes. Que seja um momento agora, Pai, nessa 1h30 que teremos juntos, um momento muito edificante para todos. Abençoe os preletores, a irmã Marília, intérprete, aqueles que estão em casa, aqueles que porventura estão enfermos, estão passando por tribulações, que o Senhor esteja presente, fazendo desse momento agora um momento muito feliz, momento de edificação preciosa para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho aqui à minha esquerda, ou à minha direita, depende de como você está vendo, o pastor Márcio Tunala. O pastor Márcio Tunala é pastor de pequenos grupos da Igreja Batista do Bacaxiri, autor do livro Pequeno Grupo Multiplicador, compartilhando o amor de Deus por meio dos relacionamentos. É um grande prazer ter você conosco, Márcio, daqui a pouco você vai falar, daqui a pouco também o pastor William Salgado vai falar, que está aqui no meu outro lado. Pastor William, ele é pastor também da Primeira Igreja Batista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, autor do livro Supervisão, Aliviando a Mochila do Líder. É um grande prazer ter você aqui também, pastor William. Temos o pastor Paulo Cabral. Pastor Paulo Cabral é pastor da Igreja Batista Passo da Areia, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele também é autor do livro Ajustando o Foco, um livro muito especial que nós lançamos há algum tempo, sobre como convergir tudo para Jesus dentro de uma igreja multiplicadora. Temos também a irmã Marília, missionária, que está fazendo a tradução simultânea para Libras. E desde já, meu abraço a todos os surdos que estão nos assistindo agora. Vocês são muito preciosos. Que bom ter vocês conosco também. O pastor Natan, que é pastor em Teresina, daqui a pouco, Igreja Batista da Morada, daqui a pouco ele está conosco. Ele estava agora há pouco, a internet dele caiu, daqui a pouco ele está chegando para nos abençoar também. Então, irmãos, também quero lembrar, você pode enviar a sua pergunta para o WhatsApp, o número de WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Você vai lá, você adiciona na sua agenda, você mande a sua pergunta para aquele grupo de WhatsApp, para aquele número de WhatsApp, e nós vamos selecionar as perguntas para daqui a pouco passar essas perguntas para os nossos preletores responderem. Lembrando que o foco de hoje é pequeno grupo multiplicador. Se você conhece muito pouco sobre igreja multiplicadora, como implementar na sua igreja, como começar a desenvolver igreja multiplicadora na sua comunidade de fé, eu quero encorajar você a acessar o YouTube de Igreja Multiplicadora, o Facebook, o site igrejamultiplicadora.org.br, e lá você vai ter acesso a inúmeros materiais, a muitos vídeos, e também acessar a nossa livraria, livrariamissõesnacionais.org.br, e lá você vai ter acesso a vários livros e materiais sobre como implementar a visão de igreja multiplicadora na sua igreja. Então, eu queria te encorajar a acessar o site, ao Facebook, e ter acesso a esses materiais sobre como conhecer mais sobre a visão de igreja multiplicadora. Porque o nosso foco aqui nessa manhã será sobre os pequenos grupos multiplicadores num tempo de distanciamento social. Eu quero começar aqui por aquele que está, eu acho que é mais longe, lá no sul do Brasil, em Porto Alegre, pastor Paulo Cabral. Pastor Paulo Cabral, ligue seu microfone aí e nos ajude na seguinte questão. Ele está travado? Eu vou pedir, então, está aí, né? Pastor Paulo, o seguinte, pastor Paulo, como os pequenos grupos multiplicadores na sua igreja, aí em Porto Alegre, durante esse tempo desafiador de distanciamento social?
Bom dia, Diogo. Bom dia, colegas de painel. Bom dia, nossos amigos do Facebook, do YouTube. Nós estamos aqui com todos nos reunindo, usando diferentes aplicativos. A igreja continua, né, se encontrando, evangelizando, discipulando. Nós tínhamos, antes da quarentena, né, uma presença pequena nesse mundo online para fazer encontros, para fazer discipulados, né? E nesse período nós tivemos que aprender a fazer isso muito rápido, né? Estamos fazendo e tem sido boas experiências, né? Tem sido uma experiência bem interessante. Nós temos convidado pessoas que nunca viram o PGM para participarem, já temos alguns testemunhos sobre isso e estamos continuando, né, nos adaptando a isso, nos reunindo. Hoje está mais fácil conciliar horário, né, está todo mundo em casa, então fica mais fácil marcar a hora do encontro, o dia, e temos sido bem dedicados a isso. Estamos também procurando ensinar quem não sabe usar, né, a como se familiarizar com essas ferramentas, e cremos que esse é o caminho, né? Como que nos move são relacionamentos intencionais, então o fato de ser online ou ser presencial muda pouco, né? E nós estamos, então, aprendendo a fazer isso, fazendo isso com dedicação e com muito entusiasmo. Que bom. Pastor Paulo, obrigado por compartilhar. Pastor Márcio Tunala, dê o seu bom dia aí ao povo e, ao mesmo tempo, já comece respondendo a essa pergunta. Bom dia, Igreja do Senhor. Bom dia, queridos amigos, irmãos, companheiros de Igreja Multiplicadora aí, Pastor William, Pastor Paulo Cabral. Bom dia, Marília. Deus abençoe a todos nós durante esse dia, né? Pastor Diogo, tem sido uma alegria muito grande ver o movimento dos pequenos grupos. Uma alegria grande ver os líderes de pequenos grupos assumindo uma posição estratégica no momento de crise. É uma alegria grande receber imagens, fotos de todos os lugares aí da nossa grande Curitiba, na internet, no Facebook, no Instagram, dos PGMs acontecendo com as ferramentas que nós temos hoje aí, o Skype, o Zoom e outras que são utilizadas. A gente sabe que esse movimento de igrejas pequenas, de grupos pequenos, de igreja nos lares, está protegendo muito a nossa e muitas outras igrejas nesse momento. Então, acho que a minha palavra aqui é para Deus mesmo, é agradecer a Deus, louvar a Deus pelo privilégio de poder receber visitantes nos nossos encontros online, as pessoas enviando convite, gente que estava se desculpando que não podia participar, e, de repente, tendo o primeiro encontro de PGM deles através da internet. Isso tem alegrado o nosso coração. A gente segue trabalhando e tentando aprender ainda mais com essa crise, com esse momento que a gente está vivendo. Maravilha, que coisa boa. Pastor William Salgado, que privilégio ter você aqui também conosco. Dê o seu bom dia e já responda essa pergunta: como é que tem sido PGMs aí na PIB de Campo Grande durante esse tempo de distanciamento social? Bom dia, irmãos! Graça e paz do Senhor Jesus! Meu sonho é estar falando com vocês aqui, esse Brasil batista maravilhoso. Deus abençoe aqui todos os nossos pastores que estão espalhados aí pelo nosso Brasil, guerreiros, homens de Deus, pelos líderes de PGM, parabéns para você. E quero agradecer pelo privilégio, meu sonho é ter aqui o Diogo, o Tunala, a Marisa, o Cabral. É assim, algo extraordinário. Louvar a Deus, pegando o gancho aí daquilo que o Tunala falou, louvado seja o nome do Senhor por esse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, mas o nosso Deus não está em quarentena, nós estamos dentro de casa, as pessoas estão tomando seus cuidados necessários, mas o Espírito Santo está agindo, irmãos. E aqui nós estamos muito felizes porque a maioria dos nossos PGMs estão se reunindo de forma online. Nós adotamos a plataforma Zoom como plataforma principal para as reuniões dos PGMs. Criamos um vídeo simples para os líderes. Nesse vídeo nós orientamos o líder como baixar o aplicativo, como agendar a reunião, como destacar o ID e passar
para os seus liderados, criamos um outro vídeo para os liderados assistem o vídeo, vê como é que é o processo, e a surpresa é algo assim extraordinária. É assim, só uma experiência. Dona Joyce, quase 70 anos de idade, assim, praticamente sozinha, teve que mudar para a casa dos patrões para trabalhar nesse período, e ela participa da primeira vez de uma reunião de PGM Online com 70 anos de idade. Aí depois ela conta o testemunho dela. Foi o momento mais importante, mais especial do meu dia. Então, nesse momento, quando as pessoas estão isoladas, os PGMs têm feito um papel extraordinário de tocar o coração, de trazer paz. E, irmãos, nós, como todos falaram aqui, nossas reuniões eram praticamente todas presenciais, os PGMs. Mas agora esse mundo online tem trazido essa oportunidade de nós termos a intencionalidade de tocar os corações. Então, nós temos orientado os nossos líderes para serem bem intencionais, para detectarem aquelas pessoas que estão, talvez, algum tipo de ansiedade, algum tipo de preocupação, e ministrarem nas vidas delas. Então, o PGM tem cumprido um papel maravilhoso de cura, de pastoreio, de evangelismo. Nós tivemos pessoas afastadas que não estavam no nosso convívio, voltando para os PGMs, e pessoas de outros estados. Olha que coisa interessante. Um PGM alcançando pessoas de outro estado. Coisa extraordinária. Então, que Deus use poderosamente essa conferência, que hoje de manhã o Espírito Santo fale conosco poderosamente sobre os nossos PGMs. Vamos avançar. Que coisa boa. Eu queria saudar todos vocês que já entraram aqui. Tem muita gente já. O pastor irmão Geber, o Binho aí da Igreja Batista de Itaguaí, tem tanta gente, é difícil acompanhar a quantidade de comentários. Então, sinta-se abraçado, vocês que estão aqui nos acompanhando em todos os canais de Igreja Multiplicadora e da Junta de Missões Nacionais. Você pode mandar a sua pergunta, não faça a sua pergunta nos comentários, nós não vamos conseguir ler sua pergunta. Você vai adicionar um número de WhatsApp que está sendo colocado aí na descrição e também nos comentários aí, oficiais. Você vai pegar aquele número de WhatsApp e vai mandar a sua pergunta via WhatsApp. Daqui a pouquinho os nossos preletores também vão responder a essas perguntas. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o pastor Márcio Tunala, que é o seguinte: pastor, na sua percepção, as igrejas que já trabalhavam com o elemento relacional, as igrejas multiplicadoras, com RD, com PGM, estavam mais bem preparadas para enfrentar esse momento? Estavam mais bem preparados para enfrentar esse distanciamento provocado por essa pandemia? Desmuta seu microfone, por favor, Nala. Só pelo fato da igreja nos lares, a igreja que tem os PGMs, já ter um grupo de líderes, então isso já está distribuído, o cuidado está distribuído. A igreja, durante a pandemia, ela manteve aquela necessidade de cuidado, ela manteve a necessidade de estar com as pessoas, não presencialmente, mas no cuidado mesmo, pessoas que estão entrando em desespero, pessoas que estão passando por lutas, pessoas que estão enterrando seus mortos, independente se é coronavírus ou não. O momento é delicado, as regras nas capelas, e ver o líder de pequeno grupo presente, abençoando, liderando o povo, mantendo contato. Essa semana nós começamos os pequenos grupos compartilhando alguma coisa boa que Deus falou, que aconteceu durante esse tempo de pandemia, porque a gente está com muita notícia ruim. Então, isso está acontecendo para a gente aqui com centenas de líderes liderando isso. Só pelo fato de você já ter uma estrutura de liderança capacitada e formada, espalhadas, cuidando de um rebanho pequeno, que é o pequeno grupo, já coloca a igreja que tem os pequenos grupos numa posição favorável. Muito bem, pastor William. Isso aí, Tunala, concordo plenamente. Nós estávamos conversando com alguns pastores aqui do nosso estado, fizemos alguns encontros com eles, utilizando a plataforma Zoom, pastor Josué, lá de Naviraí, que organizou isso aí. E a leitura que eu faço, querido, nesse momento, a leitura que eu faço da nossa igreja, algumas igrejas
da Igreja Multiplicadora, que são 4 ondas. Preste bem atenção. Falando nisso de cuidado que o Tunala está falando, de evangelismo, de pastoreio, a primeira onda, irmãos, olhando para a nossa igreja e olhando para várias igrejas, foi a onda do templo e o pastor fazia tudo. Então, a estrutura de cuidado era o pastor e a estrutura de edificação era o templo, era o culto, a EBD. Segundo momento na nossa igreja, nós saímos dessa primeira estrutura para os pequenos grupos. Algumas igrejas, além dos pequenos grupos, introduziram simultaneamente os RDs. Então, vai a segunda onda, os pequenos grupos, a terceira onda, os RDs. Então, você sai de uma estrutura de um pastor cuidando de uma igreja, para agora você tem, em algumas igrejas, dezenas, até centenas de líderes cuidando de pessoas. Então, nós aumentamos o leque de cuidado, saindo de uma única pessoa, às vezes, no máximo, uma equipe pastoral ou um grupo de diáconos, para um grupo agora de centenas de pessoas cuidando da igreja. Agora, a primeira onda foi o pastor e o templo, a segunda foi os pequenos grupos, a terceira o relacionamento explorador, a quarta onda é o mundo online, onde nós precisamos utilizar essas ferramentas, pegar tudo aquilo que nós já fizemos, a primeira onda, a segunda e a terceira onda, e canalizar nessa quarta onda, que é o mundo online, onde nós vamos potencializar esse processo. Então, nós vamos continuar tendo os nossos cultos online, o pastor vai ter o papel dele de liderança, de visão, os pequenos grupos avançando, trabalhando, os relacionamentos de exploradores acontecendo, e entrando na quarta onda, potencializando, multiplicando de maneira exponencial essa estrutura de cuidado, utilizando as mídias, utilizando o online. E nisso não vai ter mais retorno. Isso não vai ter retorno. Como o pastor Silvado falou ontem, o mundo mudou. As igrejas vão precisar se adaptar, criar estruturas para que nós possamos potencializar essa estrutura de cuidado. Ok. Pastor Paulo Cabral, desmuta seu microfone e, por favor, compartilhe conosco aí a sua percepção. Será que as igrejas que estavam já vivenciando essa mutualidade, esse cuidado recíproco, vivenciando esse ambiente relacional, elas estavam, de fato, mais bem preparadas para enfrentar esse momento? Eu não tenho a menor dúvida, e eu falo isso a partir de algumas conversas que eu tenho tido com alguns pastores que não tinham no DNA da sua igreja essa questão mais relacional, mais de cuidado intencional, né? Então, essas igrejas que estavam centradas só em um programa, em um culto, os pastores e os membros estão muito mais desorientados, muito mais aflitos, muito mais preocupados, né? Então, estão tendo que aprender, assim, meio que a forceps, né? Como fazer um culto online, como fazer um PGM online. Aliás, nem tinha PGM, né? Então, eles estão realmente com mais dificuldade de se adaptar a essa realidade. Eu não sei por quanto tempo isso vai durar. Aqui no nosso estado, por exemplo, o governador decretou que até 30 de abril tudo está fechado, né? Então, tem mais um mês de quarentena. Então, as igrejas que não têm uma vivência online, que não têm esse RD, esse cuidado um com o outro, eles têm um grande risco de se desarticularem, né? De se desarticularem nesse período e acabarem tendo muitas dificuldades de retomar. Quem tem uma rede de cuidado, quem tem uma rede de atividades, né? Quem tem já um DNA mais relacional, que já vive os RDs, vive o PGM, vai atravessar esse período de transição com menos sofrimento. E quando a vida voltar ao normal, nós vamos ter duas modalidades, né, para viver na prática, né? Porque eu concordo com aquilo que o pastor Silvado falou ontem, que o mundo vai desenvolver novos hábitos a partir dessa quarentena. Essa quarentena está ensinando as pessoas novas práticas, né? E eu acho que isso vai ter influência no mundo da educação, no mundo do trabalho, no mundo da igreja, no mundo das relações pessoais. Então, eu creio que as igrejas que estão melhor organizadas, já em pequenos grupos e com uma cultura de cuidado, vão acabar passando com menos sofrimento por esse período de transição. Muito bem, eu concordo. Parece que era uma tendência que já estava acontecendo
do ambiente online, ganhar espaço, mas esse momento agora acelerou essa tendência, né? Deu uma aceleração tão forte que parece que não tem mais como frear, não é? Então, eu queria ressaltar aqui uma coisa que foi interessante, falado pelo pastor Márcio Antunes, de Pádua, que encaminhou uma mensagem sobre o que está acontecendo na igreja dele, Santo Antônio de Pádua, no interior, no norte fluminense. Lá, estão fazendo uma espécie de micro-PGM também dentro das famílias, que é o culto no lar, o culto doméstico. Eu queria perguntar isso para vocês, agora, agregando essa ideia de PGM com um micro-PGM, que é a própria família, como tem sido a experiência do culto no lar na igreja de vocês? Pastor Márcio Tunala. Queridos, nós temos, desde o início, nós começamos um movimento, nós chamamos Famílias Conectadas. Então, já trazendo a família para esse momento em unidade. E iniciamos a oração diária ao meio-dia, também com a família. Então, esses dois movimentos eles estão muito conectados à família e até mesmo o trabalho com os casais através da internet, por exemplo, não foi cancelado os encontros onde os casais podem compartilhar a palavra. Então, eu acho que a família tem sido a tônica, tem sido a ênfase. Então, estamos com o movimento Famílias Conectadas, que é PGM, Famílias Conectadas, e também temos a oração ao meio-dia em família, onde a família se une para orar e clamar ao Senhor por tudo isso que a gente está experimentando. E cada dia nós enviamos um vídeo e um tema para as famílias. Elas assistem aquele vídeo de 2 minutos e meio a 3 minutos e elas têm o tempo de clamor juntos, unidas e num propósito único, que é buscar o Senhor, que nós cremos que Ele, que é quem tem o livramento para a pandemia e quem pode cuidar de todas as pessoas que sofrem hoje e nos ajudar a ser bênção e usar as nossas famílias na vida de outras famílias também. Muito interessante, muito legal. Pastor William Salgado, como é que tem Fantástico, sido o culto no lar aí na sua igreja? A igreja tem encorajado ainda mais essa arte perdida do culto em família? Com certeza, com certeza. Nós aqui em nossa casa, tem que começar na nossa casa. Nós precisamos dar o exemplo, né? Então, nós temos feito culto doméstico praticamente quase todos os dias. E o que nós temos orientado? Que esse culto doméstico, ele precisa ter praticamente uma dinâmica, algo mais curto, mais enxuto, mais informal, mas muito parecido com a dinâmica da própria reunião do PGM. Como é que foi seu dia, como é que você está, qual é o seu pedido de oração, compartilhar uma experiência, compartilhar um testemunho. E nisso, a experiência tem sido tremenda, porque é o momento de aproximação da família. Então, isso é um ganho extraordinário. Não importa se você usa o cantor cristão, se você canta um cântico, se você não canta, se você usa o YouTube, mas só esse momento de você estar com o filho, conversando com o pai perguntando para o filho, nesse momento de isolamento, de ansiedade, preocupação com o dia de amanhã, esse tempo é extraordinário. E aí eu quero fazer nós temos um programa aqui na igreja, que, na minha opinião, é o programa mais importante da igreja, que chama Pais Discipuladores. O Pais Discipuladores, e esse momento teoricamente, que as pessoas têm mais tempo, é a hora de nós implementarmos isso, do pai discipulando o filho, da mãe discipulando a filha, e nós produzimos semanalmente um vídeo para que os pais assistam com seus filhos, que o nosso Ministério Infantil chama de drops, fazendo uma analogia com aquelas balinhas que tinham antigamente, que cada semana você vai tomando uma balinha dessa aí, tipo homeopática. Então, onde ali no Drops, os pais podem sentar com seus filhos, com as suas crianças, e ali estudar aquele tema e trabalhar aquilo ali. Então, nós podemos ver, nós temos o culto online, nós temos os PGMs, os relacionamentos discipuladores, usamos as mídias e agora implementando, talvez aí a gente pode encontrar um nome melhor, mas o PGMF, o pequeno grupo da família, entendeu? Onde aí um micro pequeno grupo, onde a gente pode estar compartilhando, abençoando, e é nessa hora, querido, que vai fazer toda a diferença para as famílias, esse tempo de comunhão, edificação mútua, vai fazer toda a diferença de Jesus. O próprio cartão-alvo de oração pode ser assim, a família está orando por outra família, o pai está orando pelo outro pai, a mãe pela outra
outra mãe, os filhos orando por aqueles filhos, né? Um cartão de oração integrado da família, que coisa linda. Pastor Paulo Cabral, como é que tem sido essa experiência de culto familiar aí na sua igreja? Deu uma... Bem, Diogo, eu tenho recebido alguns feedbacks de pessoas da nossa igreja. Está me ouvindo, Diogo? Eu tenho ouvido alguns feedbacks da nossa igreja dizendo o seguinte: pastor, estamos conseguindo orar em família, coisas que nós não conseguíamos fazer. Nós estamos orando mais do que orávamos antes, estamos lendo mais a Bíblia do que líamos antes. Então, as famílias estão convivendo mais. E acho que isso talvez seja um lado positivo desse isolamento, né? As pessoas estão orando juntas, os casais estão conseguindo ler a Bíblia juntos, orar juntos, coisas que até então eu ouvia muitas queixas de que não acontecia isso, né? Por causa das rotinas que as pessoas tinham. Então, isso tem sido algo bem interessante. Para incentivar esse movimento, nós aqui na igreja criamos uma campanha chamada Convida19. Em resposta ao Covid-19, né, nós temos a campanha Convida19, que funciona da seguinte forma: diariamente, às 19 horas, por 19 minutos, nós oramos pela vida. E as pessoas publicam depois uma foto com essa hashtag, né, Convida19. E nós já temos um mosaico de fotos, né, muita gente, famílias reunidas, de mãos dadas, de joelhos, sentadas, de pé, enfim, orando pela vida, né? Então, nós também conseguimos, através dessa estratégia, criar um movimento de oração permanente, né? Que é em família, né? Que é em família. Também, quando nós fizemos a campanha das 24 horas de oração, que os batistas fizeram, né, pelo Brasil, nós incentivamos as famílias também a se reunirem para orar por aqueles 144 motivos, né? E foi bem especial, ouvi bons relatos, boas histórias. Então, realmente, eu acho que isso pode gerar novos hábitos familiares, né? Que podem fazer uma grande diferença no futuro das famílias. Que interessante. O pastor Paulo Cabral é uma fábrica de boas ideias, né? O próprio tema Improváveis, que nós usamos no Multiplique do ano retrasado, não é isso? Foi criado, né, pelo pastor Paulo Cabral. Esse Convida19 é fantástico. Acho que muita gente vai adotar, pastor Paulo Cabral. Pastor William Salgado, por favor. Sensacional, Cabral. É isso aí, cara. Você é extraordinário. É o cara. Eu esqueci de falar um detalhe, Diogo, porque nem todas as... Por exemplo, quando falamos de Brasil, falamos de uma condição geográfica, é praticamente um continente. E realidades de Curitiba são realidades diferentes de Porto Alegre, de Campo Grande, do Rio de Janeiro e das grandes cidades, das pequenas cidades. A maior parte das cidades brasileiras, a maioria são pequenas cidades. E nessas cidades a internet é muito precária. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Cidades pequenas, os pastores falam assim: puxa, mas vocês estão falando de uma realidade de capitais, de grandes cidades, onde tem muitas antenas de internet. E como é que eu faço aqui, numa cidade pequena que não tem internet? A saída é o culto doméstico. Eu tenho conversado com o pastor Jean de Fátima do Sul, e falou assim: William, a sua estratégia é perfeita, mas eu não consigo fazer aqui na minha cidade, que a minha internet é muito instável. Como é que eu vou fazer uma reunião de PGM, um culto online, se a minha internet não vira? É o culto doméstico, é o tempo da família, é resgatar esse valor extraordinário da igreja nas casas mesmo, acontecendo na família, no micro pequeno grupo. Então, ontem eu ouvi alguns pastores fazendo perguntas assim nessa linha, e a saída é incentivar, programar, talvez preparar roteiros, áudios e incentivar o pequeno grupo na família. Você pode verificar aí também nos comentários, vou pedir nossa equipe para postar um link para você baixar um guia para o culto no lar. Se você ainda não tem esse hábito, você pode baixar esse guia, ele é muito simples, como funciona a dinâmica do culto no lar. O pastor William já falou um pouquinho sobre como deve ser, a ideia de trocar experiências. Às vezes as pessoas estão dentro da mesma casa, mas cada um tem uma percepção diferente como o tempo está passando. E aí vai ser o momento de se abrirem e compartilharem também. Adotar essa prática. Nós vamos... Pastor Paulo, vamos lá. Diogo, eu também queria dar uma outra ideia
que surgiu aqui na igreja, que talvez possa inspirar os irmãos do Brasil. Um pastor aqui da nossa equipe, que também é educador físico, inspirado na campanha Convida-19, ele criou a campanha Com Saúde 18. A campanha é a seguinte: todo dia às 18 horas ele dá um treino funcional via Skype para uma galera, né? Então tem muita gente na igreja que da sua casa se conecta, né, com ele, e ele dá um treino lá de 30 minutos funcional, enfim, com saúde 18. E tem um monte de foto publicada aí nas redes sociais com essa hashtag, né? Então, se você quiser acompanhar, é com saúde 18 às 18 horas e com vida às 19, que também é um movimento de oração. Pode acompanhar lá pelo Facebook da Igreja Batista Passo da Areia, não é isso? Irmãos, temos várias perguntas aqui. Eu queria continuar incentivando você. Eu acho que o Natan está chegando. Ô, Natan. Irmãos, é o pastor Natan, da Igreja Batista Morada Nova, lá em Teresina, no Piauí. Seja bem-vindo, meu irmão. Queridos. Conseguiu? Graças a Deus. Teve um probleminha aqui na internet, 10 horas em ponto, mas Deus sabe de tudo, né? Deus está no controle. Que bom que você está aí. Nós já estamos aqui na nossa conversa há algum tempo, pastor Paulo. Não, só fazer uma piada, né? O Natan caiu porque é flamenguista, né? Eu penso que olha só. Vamos lá, vamos avançar. O seguinte, eu tenho várias perguntas aqui sobre a dinâmica do PGM, porque nós temos um público grande de pessoas que já vivenciam isso em sua igreja, já avançaram, já implementaram a visão de igreja multiplicadora. Mas temos pessoas também que nunca, que estão vendo pela primeira vez, estão sendo alcançadas agora por essa proposta, essa visão de multiplicação. E eu vou fazer uma pergunta, talvez você não precise comentar em seguida, mas pelo menos eu gostaria de ouvir um preletor respondendo a seguinte pergunta. Um pastor que está chegando agora, ele está conhecendo a igreja multiplicadora agora, ele consegue implementar durante esse tempo, talvez ele esteja sendo tentado a dividir a membresia dele em pequenos grupos online. Eu queria uma resposta rápida quanto a esse assunto e também quero encorajar, se esse é o seu caso, que você vá aos canais de Igreja Multiplicadora no Facebook, no YouTube, tem muitos vídeos sobre o processo de implementação da visão de Igreja Multiplicadora, que não é rápido, ele leva um tempo, ele tem desdobramentos, mas assim, o pastor que está chegando agora, como é que eu faço? Eu não tenho pequenos grupos ainda, não tenho PGMs ainda. Nesse momento agora de Covid-19, como é que eu posso fazer? Pelo menos um de vocês aí dá uma resposta a essa questão, a esse pastor, a esse líder agora. Eu creio, Diogo, que é o momento dele se organizar de alguma forma e os pequenos grupos já estão estabelecidos, são as famílias. Eu acho que o grande desafio para ele vai ser achar um caminho para conectar, talvez com a liderança da igreja, pegando a liderança da igreja, assumindo uma posição estratégica, dividindo as famílias entre esses irmãos, esses líderes chaves que ele já tem, pessoas já capacitadas na liderança, mesmo que liderança ministerial, que não sejam os pequenos grupos, divide, distribui as famílias e coloca em cada um desses líderes o número, 2, 3 famílias sobre a liderança daquela pessoa. Ele montou uma estrutura e esse líder vai fazer contato com essas famílias, instruindo, ajudando, capacitando essas pessoas para que esse pequeno grupo, o PGM Família, possa acontecer nesse momento, produzindo algum material, enviando por WhatsApp para que essas famílias possam estar reunidas e tentando gerar essa conexão das famílias, um encontro para poder compartilhar aquele tema, aquele texto, aquela palavra e ter aquele tempo de oração junto. Eu acho que é viável uma ação bem específica para ele manter o povo dele em conexão através da internet, através do amor também, e aí ele está iniciando um processo que com certeza ele pode manter, e aí assim que puder inicia os processos de capacitação lá na igreja, mas ele pode produzir vídeo, ele pode produzir uma live, ele pode fazer alguma coisa com esses irmãos, já iniciando um processo de capacitação. O que aconteceu com o coronavírus, esse momento que a gente está vivendo,
é que abriu os olhos da igreja e dos líderes para muitas coisas. Nós estamos fazendo atendimento pastoral normalmente, só que através de uma live, através do WhatsApp, através da conexão. Nós estamos em contato com os líderes, os supervisores estão trabalhando através da internet. Os pastores têm que usar isso também na capacitação, no encorajamento. Os ministérios infantis estão trabalhando a todo vapor, produzindo material, falando com as crianças. Então a igreja ela continua normalmente usando a tecnologia. E os pequenos grupos podem ser administrados perfeitamente e ele pode ter uma experiência de que ele está iniciando com a crise e que nunca mais ele vai deixar, nunca mais ele vai parar. E quando terminar esse período de distanciamento, ele dá seguimento ao processo de implementação, passo a passo, para não ficar pelo caminho. Não é isso? Pastor William, por favor. Então, essa palavra do Tunala é muito pertinente, concordo plenamente, e a gente precisa lembrar que igreja multiplicadora é um retorno aos princípios. Então, independente... E não é só pequeno grupo. Não é só pequeno grupo. Então, o retorno aos princípios independe, irmãos, independe da circunstância. Nós, por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma pandemia de um vírus. E amanhã? E os próximos anos, as próximas décadas, as mudanças que vão acontecer na sociedade a partir daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Então, a visão da igreja multiplicadora é um retorno à palavra, é um retorno à igreja primitiva, é um retorno da igreja de Atos. Então, independente da circunstância, é possível, sim, viver a igreja multiplicadora. Claro, você não vai ter as facilidades do encontro presencial, mas você vai usar as ferramentas que Deus tem te dado. E isso que nós precisamos aprender, irmãos, aprender a viver com aquilo que Deus tem nos dado no momento. Não é o ideal, mas é o necessário. Então, o necessário nós já temos. Então, pastorzão, por onde começar? Começa aí a criar alguma estrutura de relacionamento discipulador com seus líderes assim, mais importantes da sua igreja, pessoas que caminham mais perto com você. A estratégia do Tunala começa a multiplicar as famílias em cada um dos pequenos grupos e você vai ajustando na medida do processo. A hora que essa pandemia passar, aí nós entramos na palavra do pastor Diogo, onde nós vamos tentar fazer o processo da melhor maneira possível. Mas é possível, sim. Eu quero incentivar você, pastorzão que está me ouvindo. Você está em dúvida, implementa ou não implementa? Implementa sim, começa hoje, começa agora orando, mudando sua vida de oração e implementando isso na medida do possível, com as ferramentas que Deus tem te dado. Que bênção. Eu queria retomar aqui ao pastor Natan e perguntar para ele, pastor, como é que tem sido esse tempo de PGMs aí na sua igreja em Teresina, durante esse distanciamento social? Dá uma palavrinha, aproveitando que você conseguiu chegar, né? Que bom ter você aqui conosco. Graças a Deus. Então vamos lá. Prazer é meu. Graças, pais queridos, batistas de todo o Brasil, do nosso Piauí. Pastor Diogo, me permita só fazer um acréscimo à pergunta anterior e aí eu entro nessa outra. Eu tive conversando com alguns pastores aqui do Piauí, alguns pastores do interior do Piauí. Existem algumas cidades no interior do Piauí que a internet é muito ruim mesmo. Então, alguns pastores, inclusive, que já têm pequenos grupos, não estão tendo essa facilidade de ter o pequeno grupo online, né? Os encontros online. Então, alguns deles compartilharam comigo que estão fazendo exatamente isso que o Tunala e o pastor William Salgado acabou de dizer, grupos familiares, né? E realmente, o que o pastor, mesmo pessoas que já têm PGM, eles estão tendo que se reinventar, né? Porque é uma questão, como o próprio William Salgado acabou de falar, não é um modelo, são os princípios. O que importa nesse momento é que esses princípios sejam vividos na sua intensidade. Então, tem muitos pastores no interior desse Brasil que mesmo tendo pequenos grupos, por conta de uma dificuldade com a internet, estão tendo que se reinventar, porque os grupos não vão conseguir se reunir, né? Então, estão tendo que adequar esse modelo à sua forma de funcionar. Bem, voltando agora à nossa igreja, na nossa comunidade, nós temos muitos jovens, principalmente, né? Principalmente os líderes mais jovens e outros que têm mais facilidade com tecnologia, estão utilizando essas várias plataformas que estão à disposição, o Zoom, a Gold, o Meet e outros, né?
Mas uma das coisas que nós temos feito aqui é exercitado aquilo que o próprio William Salgado fala no seu livro Supervisão, né, da rede de cuidado, né? Então, o que acontece? Os coordenadores estão em contato com os supervisores, cuidando deles, os supervisores estão cuidando ali do seu núcleo de supervisão, e os seus líderes, que são supervisionados por eles, no caso, estão cuidando dos liderados. E uma coisa que os líderes de pequeno grupo também foram incentivados a fazer é fazer essa rede de cuidado dentro dos PGMs, né? Então, 3, 4 pessoas do pequeno grupo estão cuidando de outros, fora o seu RD, né? Nesse período de distanciamento, a fim de que todos sejam acompanhados com qualidade, né? Então, eles ligam um para o outro, eles oram um com o outro, e esses princípios do relacionamento, da oração, desse zelar pela pessoa, está sendo praticado. Eu queria me permita só ressaltar, eu estava dando uma olhada no livro do Tunala, me permita, Tunala, citar uma parte do seu livro. Na página 29 do livro Pequeno Grupo Multiplicador, o Tunala ele diz isso, né? Ele fala: o pequeno grupo multiplicador proporciona o amparo dos membros em suas necessidades, qual seja a dificuldade, a enfermidade ou a crise que possamos enfrentar. No PGM, nós podemos ser cuidados e protegidos por pessoas especiais que Deus colocou ao nosso lado, né? Então, independente da crise, o pequeno grupo ele vai nos proporcionar esse cuidado. Como esse cuidado vai acontecer, cada igreja tem adotado suas estratégias, mas, sem dúvida, aqueles que têm vivenciado a igreja multiplicadora e os pequenos grupos multiplicadores têm tido mais facilidade nesse momento. E é assim que nós temos trabalhado, cuidando um do outro. Bênção. Certo? Que bênção. Nós temos aqui como preletores pastores de igrejas grandes, igrejas relativamente grandes, mas muitas pessoas que estão nos assistindo agora são líderes, pastores de igrejas pequenas. Eles podem achar, a igreja de vocês tem alguma estrutura, já tem toda uma tecnologia disponível para fazer isso e tal. Eu queria que vocês dessem uma palavra, porque pode parecer um nível muito, muito acima do que um pastor de uma igreja pequena possa desenvolver. É isso mesmo? Será que a igreja multiplicadora, esse momento agora que estamos vivendo, precisa de tanta coisa assim para acontecer? Qual a palavra que vocês dariam para um pastor de uma igreja pequena, talvez no interior? Eu sei que alguma coisa já foi falada, mas nesse processo agora de relacionamentos, igreja relacional, PGMs, em tempos de distanciamento, como esse pastor, que tem poucos recursos tecnológicos, pode desenvolver essa vida em comum na igreja neste momento? Márcio? Nós temos uma experiência de ter plantado uma congregação recentemente, e ela está aí com uma frequência agora de 35 pessoas. Então, ela está funcionando perfeitamente com os pequenos grupos. O nosso líder, o Josué, está fazendo um trabalho belíssimo lá, com 35 pessoas praticamente, e agregando. Se você acompanhar as notícias que vêm ali da nossa Igreja Batista Ebenezer, na cidade de Almirante Tamandaré, numa região mais carente, o trabalho é perfeito. Quer dizer, nós plantamos uma igreja em pequenos grupos ali, começamos esse trabalho há pouco mais de um ano, e os resultados estão lá. E hoje, ela é num diferencial, porque é uma região de muitas igrejas pequenas, de tanto igrejas tradicionais como igrejas pentecostais, neopentecostais, muitas igrejas que, sem fazer uma crítica negativa, mas que atuam sempre na área das campanhas, e fazem campanhas, termina uma campanha, começa outra. E nós queríamos justamente plantar uma igreja que fosse diferente naquele lugar, que as pessoas abrissem as suas casas. E Deus está nos dando essa oportunidade. Tanto que o nosso próximo passo agora, estávamos já marcado, e em função do Covid-19 tivemos que desmarcar, era um café da manhã lá, com convidar todos os pastores de todas as denominações ali, seja elas históricas ou não,
para conversar e expor o nosso trabalho, como nós vamos trabalhar no bairro e se colocar à disposição dos pastores no que eles precisarem, porque nós temos um alvo, nós queremos ganhar aquele bairro para Jesus, nós queremos ganhar todas as famílias para Jesus. Então, isso já estava na pauta de fazermos o café da manhã com os pastores e os líderes para apresentar um modelo de igreja onde as pessoas são capacitadas a pastorear, as famílias se envolvem nisso. Mas tanto a nossa congregação hoje, lá em Almirante Tamandaré, como a nossa congregação, inclusive pastoreada, liderada pela Ronilce, que foi missionária da Junta de Missões há muito tempo, estão trabalhando lá a todo vapor. O culto online, por exemplo, da igreja pequena, né, dessa igreja, a Ronilce está conseguindo trazer visitantes que eles estão há tempos investindo para participar online. E eu estou falando de uma região muito carente. Eu não estou falando de uma região de um bairro nobre ou de um bairro de classe média alta ou baixa. Estou falando de uma região carente e onde a tecnologia está todo mundo com o celular na mão lá. Então isso tem proporcionado esse movimento. Então eu acredito que a igreja, independente do tamanho, como diz o ditado, está com a faca e o queijo na mão para ganhar almas, para discipular pessoas e para ministrar vidas. Então esse é o momento. Dependendo do tamanho, o Senhor tem nos usado, tem usado a Igreja do Senhor, tem usado a denominação batista pelo Brasil e fora do Brasil para ministrar vidas. E eu acho que esse é um momento de fazer de uma forma diferente e adquirir novos hábitos que nós não vamos abandonar e não vamos deixar. E quem ainda tem dificuldade para produzir seu próprio material, tem muita coisa pronta já no site de Igreja Multiplicadora. Você pode entrar em igrejamultiplicadora.org.br, o Espaço do Líder, e baixar muito material gratuito. Nós temos também o próprio Manancial, que é produzido pela União Feminina Batista Missionária, que tem devocionais diárias e também roteiros de PGMs prontos para você utilizar nesse tempo agora que precisa de soluções mais rápidas. Pastor Paulo Cabral. Eu queria também, eu concordo com as ideias que já foram apresentadas para as igrejas menores, enfim, mas eu queria dar uma palavra para o pastor que está em dificuldade nas igrejas menores pelo interior do Brasil. Toda crise precisa nos ensinar algumas coisas. E se você não ainda tem domínio sobre essas questões tecnológicas, enfim, é a hora de você aprender. Talvez a maior parte dos pastores só aprenderam a pregar e a ensinar a Bíblia. Nós precisamos... Pode continuar, melhorou bastante. Nós precisamos também... Pode continuar, Paulo. Hoje nós também precisamos sobre... Então, não sei muitas coisas sobre o mundo. Eu estou procurando aprender com os meus filhos, com outros jovens, com outras pessoas, né? Porque é um tempo de aprender. Então, eu queria incentivar você a buscar conhecimento, a buscar informação, a buscar conhecimento, né? A que você não fique apenas reclamando que não tem condições, que não tem os meios, né? Eu creio num princípio: onde tem visão, vem ajuda. Se você tiver a visão de aprender, de querer fazer algo diferente, vai vir ajuda. Pessoas vão se dispor a ajudar você, não importa onde você esteja. O que importa é que você tenha uma disposição de aprender, de buscar ajuda, de sair daquelas ideias básicas formatadas e tentar se reinventar, aprender coisas novas. Maravilha. Ontem também nós tivemos uma conversa muito boa com os preletores do primeiro dia e gastamos um tempo bom falando sobre a importância dos pastores aproveitarem o potencial da juventude, que está mais conectada a esse ambiente online. Então, fica meu incentivo, nosso incentivo, aproveitar o potencial dos adolescentes e dos jovens nesse ambiente novo que se apresenta. Eu vou avançar um pouquinho mais, nós temos muitas perguntas. Você pode continuar enviando sua pergunta para o WhatsApp, que está aí. Não dá tempo de ler todas, então eu preciso, às vezes, aglutinar alguns temas, reformular as perguntas e apresentar. Lembrando que o nosso foco hoje é sobre o pequeno grupo multiplicador. Vamos agora trabalhar algumas perguntas sobre essa dinâmica do PGM em momentos como esse, de distanciamento social.
Então, eu queria pedir aos preletores para que deem respostas mais curtas e assim a gente vai tentando avançar e vencendo as perguntas. Quando um responder, se o outro achar que a resposta já está completa, não precisa, então, acrescentar, tá bom? Vamos assim? Então, vamos lá, vou fazer essa pergunta agora para o Natan. Natan, a Andressa Góes, que é coordenadora de PGMs da Igreja Batista da Pituba, em Salvador, na Bahia. Um abraço a todo o povo da Bahia e do Nordeste. Temos PGMs que estavam a ponto de se multiplicarem. Mas agora veio toda essa pandemia. Como é que a gente faz? Eu realizo a multiplicação mesmo online ou espero passar o distanciamento para fazer a multiplicação? Qual é a sua sugestão? Pastor Diogo, Andressa, dá o nome dela? Isso. Isso. Andressa, graça e paz, querida. A nossa experiência aqui é bem semelhante, né? Nós tínhamos cerca de 6 PGMs para multiplicar agora. E devido a essa situação, ainda não multiplicamos. O conselho que eu daria, talvez baseado na minha realidade, na minha experiência, nós temos vivido um tempo bem bacana. Apesar da crise, essa crise, como o Cabral disse, está nos dando a oportunidade de vivenciar algo novo. E uma das coisas que eu tenho percebido é que tem estreitado mais os laços, o cuidado, a demonstração de amor, o zelo pela pessoa, e isso tem, na verdade, fortalecido os nossos pequenos grupos, né? Então, assim, eu particularmente, enquanto pastor, eu preferi aguardar passar esse momento e usar esse tempo para que esses princípios sejam aprofundados no relacionamento discipulador deles. Porque, olha, o benefício que a gente vai ter após isso, na minha visão, aqui será bem maior, né? Pessoas que vão conseguir demonstrar esse amor, esse zelo, esse cuidado na vida de outros com maior facilidade. Então, a nossa experiência aqui em Teresina é de aguardar, passar e exercitar de uma forma mais intensa agora o relacionamento discipulador, a oração, o cuidado, o zelo, e isso vai fortalecer ainda mais esse pequeno grupo para uma multiplicação. E outra coisa legal é porque os líderes em treinamento que iriam assumir estão tendo a oportunidade de exercitar esse cuidado mais intensamente agora também, né? E tem um detalhe, Diogo, importante aqui também, é que nós precisamos, esse tempo ele está nos proporcionando fazer algumas avaliações. Desculpa por estender aqui, mas uma das coisas que nós precisamos sempre avaliar é que tipo de líder de PGM nós estamos formando. Nós estamos formando líderes para dirigir um encontro, para dirigir uma reunião, ou nós estamos formando líderes que amam pessoas, que cuidam de pessoas, né, que zelam por pessoas. Então, na nossa experiência agora, tem sido uma oportunidade de ver esses líderes em treinamento amando, né? Sem necessariamente ele estar tendo que dirigir uma reunião. Ele cuidando, sem necessariamente ele estar tendo que dirigir uma reunião. Então, agora a gente está vendo o tipo de líderes que a gente tem formado, né? Líderes que amam, que zelam, que cuidam, independente se está dirigindo uma reunião ou não, inclusive os líderes em treinamento. Então, nós temos visto isso ser fortalecido e preferimos isso se fortaleça ainda mais nesse tempo para multiplicar após essa fase que nós estamos passando. Essa é a nossa resposta. Muito bem, Natan. Esse é um conceito chave do PGM. O PGM é um grupo de pessoas. O PGM não é um evento, não é um programa semanal. Ele é um grupo de pessoas que tem um evento, tem um encontro, mas a liderança do PGM é o cuidado daquele grupo pequeno de pessoas, constante e presente. Pastor William. Andressa é uma das maiores referências que eu vi de conhecimento do pequeno grupo pelas minhas viagens aí pelo Brasil. Ela tem um conhecimento profundo de liderança, de supervisão, é assim um referencial aí na Bahia. Um grande abraço para a Andressa da Pituba. Toda multiplicação saudável, ela envolve um período de pré-multiplicação. Então, você quer que um PGM se multiplique bem, prepare para que ele faça uma multiplicação saudável. E a pré-multiplicação é um momento maravilhoso, onde aquele líder em treinamento, ele vai praticamente exercer a liderança do PGM filho, que vai ser multiplicado. Então, nesse período de pré-multiplicação, o líder em treinamento ele está exercendo como nunca a liderança daquele PGM.
Então, se vai multiplicar ou não vai multiplicar, essa é uma pergunta secundária, porque se você está com o grupo preparado para multiplicar, o líder em treinamento preparado, se vai acontecer de forma online ou só quando voltar, isso aí é uma decisão do pastor e ele vai analisar caso a caso. Entretanto, irmãos, no ambiente virtual, o PGM, quando vai multiplicar, geralmente ele tem um número maior de pessoas. No nosso caso aqui, nós temos, às vezes, PGMs com 20 pessoas que estavam preparando para a multiplicação e no ambiente virtual, se colocar 20 pessoas numa sala do Zoom, é muito complicado. Então, se você não for fazer a multiplicação virtual, o que eu recomendo? Entre em pré-multiplicação, você faz o mesmo PGM 2 salas, você já faz uma multiplicação antecipada, onde você coloca aquele líder em treinamento para conversar com um grupo menor de pessoas, o líder para conversar com o número de pessoas, e você pode usar essa mesma estratégia para treinar outros líderes em treinamento. Então, é a hora dos líderes descentralizarem essa liderança, instrumentalizarem os seus líderes em treinamento para que mais pessoas sejam treinadas a fazer isso aí. E eu concordo plenamente com o meu pastorzão Natan. A reunião, ela não é o único ponto do PGM. Alguns estudiosos em pequenos grupos dizem que uma boa reunião representa de 30% a 40% do êxito de um pequeno grupo. Então, nós devemos fazer uma boa reunião? Sim, mas esse não é o fator mais importante. O fator mais importante é esse amor pelas vidas, esse cuidado, esse pastoreio. Então, irmãos, se você identificar que você vai segurar essa multiplicação e o seu PGM ele está muitas pessoas, é melhor você compartilhar o seu PGM em várias salas, para que essas várias salas venham atender de maneira mais intencional o coração daquele liderado. Porque eu estava prestando atenção a algumas fotografias que eu recebi de PGMs, com 15, 20 pessoas, como é que essas 20... Agora é o momento das pessoas abrirem o coração. Então, como é que eles vão abrir o coração em 40 minutos numa sala do Zoom, que pode ser multiplicada por mais 40? Então, ele vai ter um momento muito pouco. Então, está na hora de a gente multiplicar até as salas de compartilhamento do Zoom, das mídias, das plataformas que nós temos presenciado. Ok. Pastor Herbert Cordeiro, da Igreja Batista Emanuel e da Igreja Batista Viva, plantador de igreja muito querido, meu amigo aí de Recife, Pernambuco, ele está comentando aqui sobre... ele tem preferido usar outro sistema, outro aplicativo. Nós estamos fazendo essa transmissão pelo Zoom, mas tem vários outros. Obrigado por suas sugestões aqui, pastor Herbert. O que eu achei interessante é que ele aproveita, não apenas para fazer o encontro, mas depois continuar batendo papo, e ele falou aqui o lanche online. Que coisa interessante. Não sei como é que eles fazem um lanche online. Deve ser cada um comendo uma coisa diferente na sua casa. O Paulo Cabral está comendo uma coisa ali, que eu estou vendo. Mas é o seguinte, olha lá, está fazendo lanche online. Deve ser isso. Pastor Herbert, obrigado. E eu queria, aproveitando essa questão, dizer para você que nós temos um guia. Missões Nacionais formulou um guia sobre videoconferências online, conforme vários aplicativos, vários sistemas diferentes. Então, eu queria pedir à nossa equipe para colocar aí nos comentários. Você pode acessar esse guia, que vai te dar muitas instruções sobre como fazer no Zoom, como fazer no Hangout, como fazer nas outras plataformas. Cada uma delas tem uma funcionalidade, tem uma característica que você vai se adaptar àquela que for mais conveniente para você no momento. Outra pergunta aqui importante sobre compaixão e graça no PGM, nesse tempo de distanciamento. Nós passamos um momento agora em que parece-me que os casos de angústia, depressão, pânico, tendem a se multiplicar por conta da falta de convívio social. Como os PGMs na igreja de vocês, eu queria perguntar especialmente ao Tunala e ao Paulo Cabral, como os PGMs têm se comportado? Isso tem acontecido na igreja de vocês? Como é que tem sido essa compaixão e graça dentro do PGM nesses dias desafiadores? Márcio, depois Paulo. Deixa eu... Pode Paulo, então, primeiro. Vai lá, Paulo. Então, tá. Diogo, então, nós começamos aqui na nossa igreja, fruto até de ideias, né, dos líderes de PGM, uma campanha chamada Viralize a Solidariedade. Então, essa campanha ela tem mobilizado
os PGMs para conseguir doação de sacolão de alimentos, material de higiene, material de limpeza. Nós temos aqui um alvo bem grande, né, de conseguir 1.000 kits para distribuir para 1.000 famílias, né, até a metade desse mês de abril. E a mobilização tem sido importante, as pessoas têm pedido ajuda nos seus condomínios, para os seus vizinhos, para os seus, né, familiares, e a partir disso nós temos recebido muita doação de alimento, de material de limpeza, a partir das iniciativas individuais. Tem pessoas que nem são cristãs, nem são da nossa igreja e que estão ajudando, porque querem ajudar. Então, eu creio que os PGMs podem também aproveitar essa época onde as pessoas estão precisando de ajuda e muitos querendo ajudar, que a gente possa fazer uma rede do bem, né? uma rede de solidariedade, conseguir captar alimentos, material de limpeza, de higiene. Também nós temos feito outras ações de solidariedade, que é enviado mensagens de encorajamento para profissionais da saúde. Né, temos gravado áudios, textos, vídeos, né, enviado para quem nós conhecemos que trabalha na área da saúde, na área da segurança, que estão aí se expondo a risco todo dia, né? Uhum. Então, há muitas ações que nós podemos multiplicar nesse tempo. Pastor Márcio Tunala. Diogo, nós estamos mobilizando a igreja toda com a questão dos alimentos. Nós fizemos uma campanha da cesta básica. O que aconteceu? Eu acho que isso, as igrejas pelo Brasil podem tentar, de repente, buscar uma alternativa assim. Nossa equipe que faz a entrega, que vai até a casa, que ora com a família, nós tivemos que suspender isso, até porque muitas das pessoas que têm o tempo, que vêm trabalhando com isso, são pessoas que estão no grupo de risco. Então, nós não podemos levar. Então, nós fechamos com uma empresa da cidade aqui, que trabalha com a cesta básica e faz a entrega, e continuamos o atendimento aí usando a tecnologia. Para nossa surpresa, o movimento a campanha está dando muito certo. Nós temos recebido centenas aí de cestas já chegaram, e as pessoas podem enviar a cesta para a igreja, mas também elas enviam o recurso e a gente já contrata a empresa faz a entrega. Então, esse trabalho está acontecendo em função, para evitar esse contato, a gente fez essa opção. Isso com relação à necessidade básica, que é o alimento aí na casa das famílias, e é claro, aumentou em muito o número de pessoas solicitando o auxílio e a ajuda da igreja nesse momento. Por outro lado, tanto nos cultos online quanto nas pessoas que procuram a igreja, tem hoje pessoas trabalhando, conectando, orando com elas, aconselhando e tentando ajudar essas pessoas nesse momento. Eu tenho visto uma grande corrente de solidariedade, não só aqui na nossa igreja, mas tenho acompanhado aí na internet muitas igrejas, esse apoio, essa conexão de amor, de fato, que faz as pessoas ligarem. Nós temos incentivado isso, né? Eu recebi aqui do pastor Fabrício, que me enviou ali: se você precisar de mim, eu estou aqui, quero orar com você, estou à sua disposição, algumas coisas assim, e nós copiamos e também já colocamos na rua esse movimento, fazendo com que as famílias se envolvam nisso, porque o cuidado e essa atenção em especial, pessoas em desespero, de fato, têm aumentado, em especial aqueles profissionais que eles perderam renda. Muitas pessoas estão já há dias ou há semanas sem renda. Pessoas que trabalham no mercado informal em especial. Então, isso tem feito a diferença no atendimento. Então, esse auxílio ele é tão importante hoje quanto o alimento, de estar atento. E a gente pediu aos líderes e pediu aos PGMs para estar atento nas suas famílias, com pessoas que estão reagindo com algum grau de desequilíbrio nesse momento, pessoas que estão negativas demais.
pessoas que estão assustadas, para que eles se aproximem e cuidem dessas pessoas. Porque isso, com certeza, já está alto o número e a gente sabe que a tendência é aumentar ainda mais. Muito bem. Pastor Paulo Cabral, como que o senhor vê essa questão de cuidado de pessoas por meio do PGM? Mais alguém gostaria de comentar sobre isso? Também, fica à vontade. Então, só para acrescentar aqui uma outra ideia também, né? Nós também conseguimos fazer uma rede de profissionais psicólogos que estão fazendo atendimento gratuito online para quem está em situação de desespero, né? De aflição. Então, pessoas que se nós apenas né, e disponibilizando também uma boa oferta, né, para ouvir pessoas Natan, gostaria de acrescentar essa questão? Sim, pastor Diogo. É interessante que cada contexto ele tem suas necessidades, mas a gente precisa lembrar que a cesta básica e outras coisas são importantes, mas nesse momento muitas pessoas estão precisando dessa palavra, né? De dizer, eu estou aqui, eu quero orar com você. Essa estratégia que o pastor Paulo Cabral tem utilizado, de mandar mensagens para amigos médicos, policiais, nós temos feito aqui. Mas tem um detalhe, nesse momento nós estamos atentando muito para caminhoneiros, pessoas que estão sem o alimento em casa, moradores de rua. Eu tenho visto muitas igrejas se movimentar, mas nós precisamos lembrar de um grupo de pessoas que são muito importantes para nós também, que são os missionários. Tem muitos missionários que estão no campo que às vezes não fazem parte do nosso corpo de missionários da nossa igreja, mas às vezes até de outra denominação, né? Mas que está precisando de ajuda agora, né? Alguns missionários me mandaram mensagem dizendo, olha, o meu, graças a Deus, não da JMN, né? Olha, o meu mantenedor esse mês não me enviou a oferta, né? Esse mês, 4, 5 mantenedores não enviaram a oferta porque também estão em dificuldade. Nossa igreja ela tem feito isso essa semana, eu creio que nós ajudamos vários missionários, transferindo para a conta deles um valor, ajudando, abençoando suas vidas. Então, é importante a gente olhar também e parar um pouco, e aí eu quero falar aos pastores que estão nos assistindo, nós precisamos ampliar a nossa visão de reino, né, e ver o evangelho do Senhor avançar. Então, nesse momento, tem muitos missionários que talvez não seja da nossa denominação, que talvez não estejam no quadro de missionário da nossa igreja, mas pessoas que estão no campo agora, que estão precisando também da nossa ajuda, de uma ligação, de uma oração, e às vezes até de uma oferta. Então, só abrindo aí essa janela também para alguns missionários. Muito bom, pastor Natan. Amanhã, nossa temática vai falar sobre o avanço missionário nesse tempo de quarentena ou de distanciamento social. O pastor Natan antecipou um pouquinho, nos deu um gostinho daquilo que nós vamos trabalhar. E a grande comissão é ir de fazer discípulos de todas as nações. Então, teremos a participação do pastor Milton Monte, nosso gerente executivo de mobilidade da Junta de Missões Nacionais, o pastor João Marcos, da Junta de Missões Mundiais. Missões não podem parar, certo? Vamos avançar aqui. Eu estou vendo várias perguntas sobre, será que nós não deveríamos nos encontrar fisicamente? Aqui na minha cidade, alguém comentou aqui, na minha cidade, meu pastor orientou a gente continuar com os PGMs fisicamente, não parar não, e tal. Então, assim, eu creio que o Brasil tem tido percepções diferenciadas sobre a gravidade dessa pandemia. Não vou entrar em questões técnicas aqui, mas nós temos acompanhado as notícias, parece que gradualmente essa noção da gravidade do problema vai alcançando os interiores do Brasil. Como eu moro aqui no Rio de Janeiro, já estou nessa fase há várias semanas. As pessoas não estão indo às ruas, algumas vão de máscaras, é distanciamento total. E a recomendação das autoridades é ficar em casa. Então, não preciso abrir isso para os preletores, mas eu creio que, como orientação geral, vamos seguir, vamos respeitar as diretrizes das autoridades, certo, irmãos? E vamos tentar minimizar esse problema juntos para a gente superar essa crise, aproveitando as oportunidades que a tecnologia nos dá. Naqueles lugares onde a tecnologia é mais difícil, vamos tentar alternativas em oração, culto familiar, como já foi abordado aqui, mas não vamos subestimar esse problema para a gente
passar juntos e atravessar, e daqui a pouco a gente vai ter o nosso culto de retorno, como o pastor Jefferson falou ontem, o culto do retorno. Vai ser uma festa, né, pastor Márcio Tunala? Que bênção. Irmãos, eu queria agradecer a você que fez as perguntas. Nós estamos interrompendo agora as perguntas que chegaram, para a gente ter tempo de trabalhar as perguntas que estão aqui até o final, tá bom? Uma palavra agora, já aproveitando, Márcio, cada um de vocês também, para dar as suas palavras finais, mas abordando uma palavra de encorajamento àqueles pastores daquelas igrejas que ainda estão iniciando o processo de implementação da visão de igreja multiplicadora. Queria que você deixasse uma palavra de encorajamento a isso. Pastor William Salgado, também daqui a pouco, em suas palavras finais, já respondendo uma pergunta, pastor William. Como tem sido a supervisão? O supervisor, ele entra na videoconferência também para ver como ela está funcionando? Então, pastor Márcio Tunala, depois do pastor William Salgado. Bom, o que eu queria deixar tanto de encorajamento e incentivo às igrejas, aos pastores, é que é tempo da gente aprender, da gente repensar. Essa crise, ela trouxe uma comoção, ela tem um lado sombrio e triste, o lado da enfermidade, da mortandade, e a gente sabe que o nosso Deus não se alegra com a pessoa enferma, e muito menos com a morte de alguém em função de uma epidemia, de uma gripe que veio para trazer todos esses transtornos. Por outro lado, a gente vê as oportunidades que Deus dá de nós repensarmos. Eu acho que muitas igrejas precisavam ser paradas, sabe, Diogo? Elas precisava ter um interromper. E se foi através do coronavírus esse parar, é tempo da gente refletir e avaliar. Tem que avaliar pelo menos 3 coisas importantes. Eu preciso avaliar o que eu fazia antes, que eu não preciso mais fazer. O que eu fazia que a parada provou que aquilo não traz algo relevante para a igreja. A outra coisa, o que eu precisei fazer agora e que eu comecei a fazer e que eu não posso parar. Então isso é fundamental. Entender o que eu preciso parar e não fazer mais, o que eu vou continuar fazendo, porque eu iniciei nesse processo e eu preciso continuar fazendo. E a terceira coisa é de fato aquilo que era relevante que eu fazia e que faz sentido eu continuar fazendo. Então chegou um tempo esse break tem que servir para a gente observar, parar, para a gente apurar o passo com relação a tornar a igreja cada vez mais relacional, a tornar os eventos e os ministérios da igreja cada vez mais relevantes. Então é um tempo, eu acho que foi uma parada estratégica do Senhor. Então vamos aproveitar essa parada que o corona fez a gente assumir e vamos repensar e vamos partir para um tempo ainda mais relevante da Igreja do Senhor Jesus espalhada, dos pequenos grupos espalhados, na formação de liderança capacitada para enfrentar crises desse tamanho. É um tempo novo. A gente sabe das mudanças, então vamos aproveitar isso. A minha palavra é: aproveita tudo que o Senhor está falando. Vai para a intimidade, aumenta o nível, sabe? O grau de intimidade com o Senhor nesse período. Restaura algumas coisas perdidas no passado. E eu tenho certeza que a crise vai contribuir para a prosperidade da Igreja do Senhor Jesus na Terra. Que Deus nos abençoe muito nesse tempo. Pastor Williams, fala um pouquinho sobre a supervisão também, dê uma palavra aí, final para os nossos espectadores. Amém. Concordo plenamente com o Tunala. É tempo do secreto. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta, busca teu pai que está no oculto, ele te recompensará. Quando a gente fecha a porta do nosso quarto, a porta do céu se abre sobre a nossa vida. Seja um tempo do secreto. E falando de supervisão, eu entendo que nunca foi tão necessário, importante, imprescindível a supervisão nesse momento. Porque os nossos líderes estão lá no front e os supervisores precisam, de fato, nesse tempo agora, aliviar a mochila desse líder. Então, o que nós temos feito, o que nós temos recomendado? O supervisor, da mesma forma como ele visitava os PGMs, ele recebe
o convite para entrar nas salas, ele não vai dirigir a reunião, irmãos. É da mesma forma como se fosse uma reunião presencial, o mais próximo possível. Então, ele vai participar como um participante normal, vai estar observando, no final ele vai poder dar um feedback fora do horário da reunião do seu líder. Alguns líderes têm dificuldade com a tecnologia, ou esse supervisor ele ajuda ou ele provê, arranjando alguém para auxiliar esse líder a ter acesso a essa tecnologia. Por exemplo, ontem à noite, nós tivemos um PGM de liderança. Nós tivemos um tempo para ministrar o coração dos nossos coordenadores. Então, como o Natan falou, nós temos uma rede de cuidado, os pastores cuidam dos coordenadores, os coordenadores cuidam dos seus supervisores, os supervisores cuidam dos seus líderes e assim sucessivamente. Então, ontem à noite, nós tivemos um tempo de aproximadamente 1 hora só para eu estar aqui com os nossos coordenadores, eu e minha esposa, pastoreando o coração deles, ministrando, orando uns pelos outros, cuidando dos coordenadores, porque os coordenadores estão cuidando dos supervisores e assim sucessivamente. Então, esse momento é o momento que nós precisamos, como supervisores, estarmos auxiliando, cuidando, orando, intercedendo muito próximo do líder. O líder precisa sentir esse apoio do supervisor. A supervisão no presencial é algo essencial e agora é muito mais. Estou falando de supervisão, basicamente, nós estamos caminhando nessa linha, fazendo o mesmo papel do supervisor, mas agora de uma maneira online. E para a gente, palavras finais, quero dizer para os pastores, líderes, igrejas, texto muito conhecido da palavra do Senhor, que é quando Jesus manda os discípulos entrarem no barco, o barco vai para o meio do mar, é açoitado pelas ondas, o vento é contrário, Jesus se aproxima, eles se assustam pensando que é um fantasma, Jesus diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. É tempo de ter bom ânimo. É tempo, meu querido, que o Senhor está conosco no nosso barco, não tenha medo. E aí Pedro, ousadamente, ele diz, se és tu, me capacita a andar sobre as águas. É isso que eu quero falar. É tempo de nós aprendermos a andar sobre as águas. Nós vamos derrapar, nós vamos ter muitos erros na questão da internet, vamos falar coisas que muitas vezes é normal, irmãos. Nós vamos nesse processo de aprendizagem dar algumas barbeiradas. Mas, querido, pegando a palavra aí do Tunalo, do Cabral, ouse aprender coisas novas, ouse andar sobre as águas, que o Senhor te capacite, que o Espírito Santo esteja te usando aí numa live, num vídeo, no Facebook, que te use assim de uma maneira sobrenatural, meu pastorzão, meu líder, você seja tomado pelo Senhor, que você dependa do Senhor, que o Senhor te use assim para falar eu tenho um pastor aqui de uma pequena cidade do estado que ele tinha cultos na igreja dele com 100 pessoas, 150 pessoas, e ele fez uma live no Instagram, 5.000 pessoas naquela cidade estavam assistindo aquela live, irmãos. Ele nunca imaginava que a igreja dele ia chegar a 5.000 pessoas, e ele foi usado, irmãos. Deixa Deus te usar. Não tenha medo. Amém. Pega a palavra do Senhor Jesus. Tem de bom ânimo, pastores. Sou eu, não temais, é o Senhor conosco, é o Senhor que vai nos dar a vitória, é o Senhor que está capacitando a sua igreja, é permissão, aquele barco só entrou no meio do mar porque foi permissão do Senhor, mas o Senhor foi em direção, quando eles estavam no momento de maior tribulação, Jesus foi em direção ao barco, Jesus está indo em direção à sua crise, Jesus está chegando aí na sua igreja, na sua família. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E se for necessário, meu querido, ande sobre as águas. O Senhor vai te capacitar. Não tenha medo, meu queridão. A mão do Senhor é sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Aleluia. Amém, amém. Eu queria desde já agradecer a todos que mandaram perguntas, você que está nos acompanhando. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo pastor Rodrigo, da Igreja Batista de Jaguarembé, no interior do Rio de Janeiro, onde eu fui batizado. Não vou dizer o ano para não denunciar a minha idade, mas tem bastante tempo. Um abraço, meu pastor. E, mais uma vez, vem aquela ideia de interiores do Brasil, onde não há muita tecnologia. Nós não vamos ter todas as respostas. Eu quero encorajar você, pastor Rodrigo, e outros pastores que estão nos assistindo. Nós queremos ouvir as ideias de vocês também. Use os canais da Igreja Multiplicadora, o Facebook de Igreja Multiplicadora. Coloque nos comentários, você tem uma ideia boa. Você está num ambiente que a internet não é boa, mas você teve uma ideia, Deus te deu uma estratégia.
Compartilhe também, isso vai proporcionar essa interação e troca de experiências muito maravilhosa. Talvez não sejamos nós que vamos dar as respostas a essas perguntas, vocês mesmos, pela experiência, pelas tentativas, erros e acertos. Nós vamos construindo essas estratégias juntos para esse tempo tão desafiador. Pastor Paulo Cabral, eu queria te pedir para já fazer suas palavras finais, mas abordar um tema que tem tido a preocupação de muitos pastores, que é com as finanças da igreja. De que forma esse ambiente online, os pequenos grupos online podem ajudar no encorajamento aos irmãos para continuar contribuindo com dízimos e ofertas? Muitos têm um impacto financeiro por causa dessa crise, né? Mas como tem sido a sua experiência aí na sua igreja? Quais as ideias que o irmão tem? E já dando as suas palavras derradeiras. Obrigado, Diogo. Obrigado, William. Obrigado, Natan. Obrigado, Tunala. Uma alegria ouvir vocês. Vocês me inspiram, né? Sempre aprendo com vocês. Muito obrigado aí por poder compartilhar conosco tantas coisas boas. Deixa eu falar um pouquinho, então, sobre finanças. Primeira lição sobre finanças que eu queria que você, pastor, missionário, lembrasse é que Jesus continua sendo a provisão da sua alma. Jesus continua sendo cabeça da igreja. A igreja sempre foi sustentada pela misericórdia, pela graça de Deus. Então, não se desespere, né? Fale com quem resolve. Quem resolve é o Senhor. Eu gosto de me lembrar que oração é falar com quem resolve. Então, coloque a vida financeira da sua igreja nas mãos do Senhor. Aqui na nossa igreja, nós estamos já há 15 dias de quarentena, já sociais, tudo mais. Nós ficamos muito preocupados em como seriam as nossas finanças, né, nesse período. Nós temos um prédio alugado, que nós temos que pagar um alto aluguel, enfim, uma série de compromissos. E nós, então, decidimos que nós íamos fazer aquilo que é a nossa parte. Nossa parte é compartilhar com o povo da igreja, né, as contas da igreja, disponibilizamos uma contribuição via site, via aplicativo, e descansamos em Deus, né, e falamos com quem resolve. E ontem nós fechamos o mês de março, dia 31, e eu recebi os relatórios financeiros que as nossas entradas de março foram ainda maiores do que nós imaginávamos que seria, né? Nós não tivemos déficit no mês de março, né? Por misericórdia de Deus, por misericórdia. Então, a gente quer continuar orando nisso, confiando. A nossa parte é ter a visão, é compartilhar a visão, é orar pelos recursos, é não se desesperar. Nesse período, nós conseguimos falar com o proprietário do imóvel que a igreja paga aluguel. Ele reduziu, nos deu 50% de desconto, né, já para pagar agora no próximo mês. Então, se você tem um prédio alugado, renegocia. Eu sei de pastores que conseguiram 100% de carência por 30, 60, 90 dias, né? Então, vai atrás disso, busca alternativas. E é o tempo também de nós testarmos a fidelidade do nosso, né? Deus vai mostrar os fiéis, né? E isso também vai mostrar para nós que é Ele que nos sustenta, né? É Ele. Ele vai usar prováveis, né? Ele vai usar gente que nós não imaginamos, né? Meios que nós não imaginamos. E para terminar aqui a minha consideração, eu queria lembrar os pastores e também os membros da igreja que estão aqui nos acompanhando, que nesse tempo de tantas vozes, tanta gente falando tanta coisa, você precisa ouvir a voz de Jesus. Seja guiado pela voz de Jesus. Mantenha o foco em Jesus, né? Não se desespere, né? Mas ouça a voz suave do Supremo Pastor, o pastor que vai te levar a águas tranquilas, que vai guiar a tua alma. Também eu queria lembrar você de um outro princípio. Como você vai atravessar essa crise? Quando essa crise começou, Deus me deu uma palavra que eu tenho espalhado dentro da minha comunidade, que é a seguinte: nós vamos atravessar essa crise dando glória, reclamando, não vamos atravessar a crise murmurando, não vamos atravessar a crise em desespero, mas nós vamos atravessar dando glória. Um dia de cada vez, mas sempre glorificando a Deus, confiando nele, reiterando que Ele é a nossa força, nosso. Por fim,
esperar que acabe, com esse, né, e com, né, Paulo, seu áudio que de melhores virão, que coisas boas. Temos que crer que as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tá bem, obrigado, Paulo. Pastor Natan, última questão aqui. Mas antes do pastor Natan, um abraço a todos vocês que estão nos assistindo de todos os lugares do Brasil. Eu quero pedir perdão porque eu não consegui trabalhar todas as perguntas. Tentei juntar alguns temas aqui, sem ter exatamente a pergunta feita, para tentar abordar o máximo possível da amplitude de perguntas interessantes que vieram aqui à minha mesa. Pastor Natan, dê suas palavras finais e também já considere um assunto, pastor, que é muita gente que está assistindo essa live, esse congresso, não é o pastor da igreja. E, às vezes, a igreja não está vivendo a visão de igreja multiplicadora. Sim. Pergunta recorrente nos nossos congressos, né? Aqui somos preletores de congresso multiplica, a gente sabe que sempre vem essa pergunta, né? Então, pastor, dá uma palavra também a esse irmão de uma igreja, o pastor dela ainda não abraçou completamente, ou a igreja está na caminhada. Como é que esse irmão pode se posicionar nesse tempo? E já se despeça também da nossa audiência. Amém. Já eu quero agradecer, Diogo, Paulo Cabral, irmã Marília, William e Tunala. Um prazer estar aqui, mesmo chegando atrasado, mas deu certo. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu queria falar a esses irmãos que o Senhor Jesus, quando ele subiu ao céu, em Atos 1, capítulo 1, versículo 8, ele disse que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e nós seríamos testemunhas dele. Primeiro, eu quero lembrar que, independente se seu pastor está vivendo ou não a visão, primeiro, honre o seu pastor, né? Honre o seu pastor. E ore pelo seu pastor. Mas lembre que você também é alguém cheio do Espírito Santo de Deus e capacitado pelo Espírito Santo de Deus para cuidar de vidas, para abençoar vidas, para exercitar compaixão e graça, para orar por pessoas. Então, um conselho que eu te daria, liga para o seu pastor, pergunta como ele está, ora com o seu pastor e diz para o seu pastor, pastor, conte comigo, porque nesse momento eu também vou te ajudar a cuidar de mais pessoas. Deus me capacitou com o Espírito Santo de Deus, eu quero abraçar pessoas, quero cuidar de pessoas. Então, assim, mesmo a tua igreja não tendo pequeno grupo, isso não impede de você fazer, por exemplo, uma chamada de vídeo com 3 irmãos da igreja e orar com eles. Isso não impede de você fazer uma sala, né? Convida o teu pastor para entrar no Zoom também. Diz, pastor, eu vou montar aqui uma sala e vamos convidar aqui uns 10 irmãos e o senhor vai dar uma palavra e nós vamos orar com esses irmãos. Então, nesse momento, é tempo de deixar o Espírito Santo de Deus nos usar e, independente se tem pequeno grupo ou não na igreja, nós somos instrumentos de Deus para abençoar vidas, Deus nos encheu de poder. E aí eu quero dar uma palavra também, talvez alguém que nos assiste também diga assim, pastor, mas eu não sou muito capaz, né? Eu não sei muito, eu não tenho muito essa ginga toda para fazer esse negócio. Mas lembra que não é pelo teu poder, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, mas é pela força, pelo poder e pela capacidade do Santo Espírito de Deus que ele vai te usar. E nesse momento você vai ser bênção para a vida da sua igreja e vai ser bênção na vida do seu líder, do seu pastor. Eu tenho recebido muitas mensagens carinhosas das minhas ovelhas, né, irmãos, todos os dias. Pastor, como você está? Pastor, como eu posso orar por você? Pastor, todos os dias eu estou orando por você e pelos outros pastores da igreja. E isso anima o nosso coração. Então, o meu conselho, faça isso com o seu pastor e ajude ele também cuidando de outros irmãos. Então, esse é o meu conselho, tá certo? Muito bem. E a minha palavra a todos os que nos assistem, eu queria, pastor Diogo, dar uma palavra aos pastores e pegando um gancho do que o Tunala falou, lembrar daquilo que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28 e 29. Cabral até usou esse texto, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. E aí, mais na frente, ele vai dizer para que sejamos feitos à imagem do seu Filho, Jesus. Eu creio que Deus ele tem permitido esse momento para o nosso bem e para nos aperfeiçoar cada vez mais à imagem do seu Filho, Jesus. Esse é o tempo de dobrar os joelhos, esse é o tempo de buscar mais a face de Deus,
Eu tenho escutado testemunhos assim fantásticos, eu creio que nas igrejas de cada um que está nos ouvindo, isso deve ter acontecido, de pessoas que estavam afastadas, que estão voltando ao evangelho nesse período, né? Como resposta de oração. Esse é o tempo de buscar a face de Deus e, como Tunala disse, esse é um tempo de reavaliar, esse é um tempo de repensar, inclusive quem já trabalha com pequenos grupos. É um tempo de reavaliar, porque, por exemplo, esse momento é o momento da gente avaliar se os nossos pequenos grupos estavam sendo realmente um grupo que vivenciava o amor, o relacionamento, o cuidado, ou eram apenas pequenos grupos de um encontro semanal, né? Ou era apenas um encontro semanal sem esse vínculo. Esse momento é momento de avaliar, como eu disse anteriormente, a liderança que a gente está formando. Se é uma liderança que está sendo formada só para dirigir um encontro, ou uma liderança que realmente ama, cuida, zela por pessoas. É momento de nós reavaliarmos tudo isso. Eu aconselharia o pastor a pegar um caderninho, uma caneta, colocar suas prioridades, analisar ponto a ponto, e ir para o quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos e pedir a orientação do Senhor. Uma coisa que nós jamais podemos esquecer, nós somos copastores. O Supremo Pastor é o Senhor Jesus Cristo. E o Supremo Pastor, ele tem planos para a sua igreja, ele está cuidando da sua igreja, e ele vai abençoar grandemente a vida da sua igreja. Então, que nós possamos crer nele, descansar nele, confiar nele, como ele cuidou do seu povo ao longo de toda a história, não é agora que ele nos deixou, ele continua cuidando, amando e zelando pela sua igreja. Amém. Eu queria dar uma oportunidade para a Marília agora, ela dá uma palavra também para os pastores que têm ministérios com surdos, né? Ministérios com surdos, como que eles podem se posicionar nesse tempo. Aproveito também, Marília, para te agradecer. Você tem sido uma guerreira aí, todos os congressos, todas as lives, a Marília está ali fazendo essa tradução tão importante para os surdos do nosso país. Marília, você pode dar uma palavra também para os pastores sobre a importância do PGM em Libras e também da nossa saudação final aí para todo mundo. Eu quero dizer, nesse momento, nós realmente estamos vivendo um momento de Deus para a nossa vida. Tenho conversado com os líderes surdos, com os nossos missionários e tantos surdos das igrejas do Brasil que têm nos procurado. E tenho falado para eles que esse é o momento de nos avaliar, né? Olhar o que nós realmente temos feito para o Senhor, para Deus nesse tempo, no seu pequeno grupo, no seu ministério com surdos, o que você tem feito? Qual tem sido o seu papel realmente de transformação de vida dos surdos, daqueles líderes que querem trabalhar contigo? Peça a Deus para avaliar o seu ministério, avaliar aquilo que você tem feito, tem produzido novas ovelhas, novos discípulos que seguem a Jesus. Esse é um tempo de parar. Os surdos já estão assim, expert na tecnologia, eles usam a tecnologia a todo momento da vida deles, porque sua língua é visual. Mas agora, como que você tem usado essa tecnologia com qualidade, né, para que outros amigos surdos possam entrar no Zoom, podem participar do seu pequeno grupo, do seu culto que você tem feito online, e eles tenham vidas transformadas. E seus familiares também, que são ouvintes, possam ver na vida dos seus filhos a transformação de Jesus. Que esse momento nós possamos parar, refletir, como eu tenho usado as minhas mãos para o serviço do Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja, seu ministério, esse tempo, né, de busca de Deus para a sua vida. Amém. Amém, amém. Eu queria encorajar você a estar conosco amanhã, às 10 horas, para o terceiro dia do nosso Multiplique Online. Eu queria agradecer a todos que mandaram perguntas, você que está nos acompanhando de norte a sul no Brasil, toda a nossa equipe envolvida de divulgação para a produção desse Multiplique Online. Nós vamos encerrar com uma oração, vou pedir ao pastor William Salgado para orar agora, encerrando, e coloque, pastor, em oração aqueles que estão enfermos, aqueles que já foram acometidos por essa enfermidade e outras enfermidades, aqueles que estão em situação de isolamento, de confinamento. Que o Senhor abençoe todas essas pessoas e os profissionais de saúde também, que estão lutando aí contra essa pandemia, e assim a gente encerra logo depois da oração. Amém. Senhor, que honra participar desse momento, Deus, tão especial na vida da nossa denominação.
pastores do Brasil inteiro, ó Deus, participando, líderes, Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Diogo, muito obrigado, Deus, pela vida dos participantes aqui, dos preletores dessa sala, muito obrigado, Deus, amado, pela Junta de Missões Nacionais, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos animado, o Senhor tem nos dado estratégias, o Senhor tem falado no nosso coração, e nós queremos render ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor exclusivamente ao nosso Deus. E queremos orar pelo teu povo agora. Queremos levantar um clamor. Queremos clamar ao Paizinho querido sobre a vida do teu povo. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão doentes, enfermas, pessoas que estão, pastores que estão com vírus, papai amado. Nós oramos por esses pastores, missionários, servos do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, cura, liberta, faz algo sobrenatural. Pai, guarda o teu povo, Deus, dá prudência ao teu povo. Deus, nós oramos, ó Deus, para aquelas pessoas que estão totalmente envolvidas no processo, ó Deus, pessoas na área de saúde, de segurança, ó Deus amado, em nome de Jesus, nós intercedemos por eles, pedimos, Pai, livramentos, pedimos, papai, que o Senhor esteja guardando, pedimos que o Senhor esteja abençoando, libertando, papai, fazendo milagres nessa manhã. Deus, nós oramos, Senhor, pedindo misericórdia sobre o Brasil, misericórdia sobre o mundo, papai amado, abençoa as autoridades que estão tomando, ó Deus, decisões da área, ó Deus, de políticas para enfrentamento. Deus, nós oramos, Senhor, dê sabedoria ao governo federal, ao governo estadual, aos governos municipais. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entra, Deus, com livramento. Nós precisamos que o Senhor venha nos ajudar nessa crise. Oramos agora por cada pastor, por cada igreja, por cada coordenador, supervisor e líder de PGM, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre os teus filhos, papai. Deus amado, anima, fortalece. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, que o teu povo venha aprender pela fé, na dependência do Senhor, a andar sobre as águas, papai. Nós já queremos orar agradecidos, certos, papai, que o Senhor fará infinitamente mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a todos. Até amanhã, às 10 horas da manhã. Deus abençoe os amados.